Dário, teria como uma pergunta, uma oração de Jesus não ser respondida? Olha, em Lucas 23, 34, tem uma oração que diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Então, é curioso porque, pela inspiração, nós sabemos que aqueles que condenaram Jesus, Anás, Caifás, e a maioria do Sinédrio, Herodes e também Pilatos, essas pessoas já estavam condenadas, chamaram sobre si um juízo. Então, a oração de Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, perdoar aqueles que estavam crucificando a Ele, me parece um pouco desconectada na medida que nós sabemos que essas pessoas estão perdidas, portanto não foram perdoadas. É sobre isso e muito mais que vamos tratar agora na lição da Escola Sabatina juntos. Vamos lá, então, iniciando. Então, a lição dessa semana, como a gente começou aqui agora, fala sobre o julgamento de Jesus. O julgamento de Jesus, se for analisar, nem precisa analisar muito para ver que é algo que pode soar até um pouco controverso. Jesus, quando foi a julgamento, ele foi num momento muito estranho. Jesus não tinha nenhuma acusação plausível para estar lá. Ele não tinha feito nenhum crime, não tinha cometido nenhuma coisa contra o Império Romano para estar em acusação. Mas as pessoas gritaram pedindo para Jesus fosse crucificado. No plano da salvação, Jesus teria que morrer. Sim, era previsto que Jesus morreria, ele sabia disso. A cruz foi apenas um meio que se achou para que isso acontecesse. E tem muitas maneiras de se ver que isso aconteceu. Muitas pessoas gritaram crucificando Jesus e soltaram até um ladrão por isso. Essa lição aborda isso essa semana. Dário, o que mais você achou interessante na lição? Que quando se fala do julgamento de Jesus, não foi um simples julgamento como qualquer outro, na qual foram postas acusações e defesas, e então foi dado um veredito com base nisso, tinha um júri. Não. Para começar, que não tinha sequer defesa, né? Era só acusações. E eu ia entrar em outro ponto, mas isso agora me lembrou de uma coisa. E aí a gente já pode tirar uma lição. Nesse ponto a gente já pode tirar a primeira lição. Que Jesus, que era um homem íntegro e perfeito, ele não tinha nenhum defensor. No momento do seu julgamento, ele não tinha nenhum defensor. E isso a gente pode levar para a nossa vida hoje. Paulo mesmo, em um dos seus julgamentos, ele pegou, quando chegou o momento do seu julgamento, se levantou e viu que não tinha ninguém a favor dele. E então ele ficou desanimado. Mas a realidade é que nessa jornada nossa como cristãos, como pessoas que realmente vivem o Evangelho, Cristo, ele nos avisa, ele deixa claro: cara, tu vai ser julgado e não vai ter ninguém na tua defesa. Mas é impossível tu chegar no fim dos teus dias sem a presença do mesmo Cristo que tu escolheu, que tu dedicou a tua vida, né? E esse julgamento de Jesus, então, agora retomando, ele não foi feito de maneira justa. Tinha ali acusação, não tinha defesa, até aí, entre aspas, tudo bem, mas ainda assim, os juízes, as pessoas que estavam ali, os líderes que estavam ali com o fito de julgar, eles, na realidade, não seguiram exatamente o que a lei ordenava. Eles se embasaram em muitas coisas, sim, na lei, para tirar aquele fardo das costas deles de responsabilidade. Eles lavaram as mãos de maneira figurada e literal para tirar essa responsabilidade deles e, descumprindo em alguns pontos a lei, eles utilizaram aquilo então para condenar Jesus como algo que desagradava eles pessoalmente. Então Jesus me desagrada pessoalmente, mas segundo a lei eu não tenho como acusar ele. Com certeza. Então eu pego e acuso ele conforme coisas que muitas vezes ele nem cometeu, mas para que eu possa então condenar ele porque ele me desagrada pessoalmente. Eu acho bem interessante que na acusação de Jesus, Pilatos faz uma pergunta para ele e fala: tu é o rei dos judeus? Isso não é uma pergunta filosófica, não é uma pergunta espiritual, não é uma pergunta de Messias ou não. Tu é o rei dos judeus é uma pergunta formal. Ele está perguntando: tu é um líder que vai fazer uma revolta? Jesus falou não. Jesus respondeu que não. Jesus é o rei dos judeus? É o rei de todo mundo, o rei de todas as pessoas. Mas ele perguntou: tu é algum líder que vai fazer alguma revolta contra o Império Romano? Não. Tu tem alguma coisa a ameaçar minha autoridade aqui dentro? Jesus falou não. Então Pilatos falou: eu não vejo o porquê então de eu acusar esse cara. Então ele falou:
lavo minhas mãos, eu deixo para vocês decidirem. E nisso, o Espírito de Profecia nos revela que a primeira voz a gritar crucifica não foi uma pessoa, nem um líder, mas sim um dos anjos de Satanás que estavam presentes no momento. O próprio Satanás. O próprio Satanás incitando as pessoas. E durante a crucificação de Jesus tiveram muitos demônios juntos às pessoas, fazendo isso de incitar as pessoas a querer mais maltratar Jesus. Jesus, como mesmo Dário falou, não tinha nem sequer uma defesa. E além de não ter defesa, tinha muitas acusações de líderes que já não gostavam dele por conta que ele falava coisas que as sinagogas não gostavam muito, e ainda assim os demônios estavam atiçando as pessoas para ter todo esse movimento contra Jesus. E, Flores, aí eu gosto muito de tudo que a gente fala, tirar alguma lição, né? Com certeza. Então, vocês falam aí bastante do que aconteceu e eu gosto de trazer as lições. Aí eu percebo outra coisa, né? Que, como é que tu disse mesmo? Agora até me fugiu. Jesus... me fugiu agora. Foi acusado e não tinha defensor. Satanás e... Tá, voltou aqui. O livro Desejado de Todas as Ações, se eu não me engano, na página 440 ou 444, alguma coisa por aí, Ellen White, ela explica, né, que as coisas ruins que nós falamos, que nós pensamos, que nós fazemos, elas são por momentâneo impulso instigado por Satanás. Que favor isso, hein? E quantas vezes nós estamos em uma simbólica multidão, né? E nós nos deixamos influenciar pelos gritos dos outros gritando crucificam. Eu já ouvi alguns sermões e já estudei sobre isso, que existe 2 tipos de cristãos. O cristão termômetro e o cristão termostato, botando mais nos dias de hoje. O que é o cristão termômetro? É o que grita o crucificam. É o cristão que ele se deixa variar conforme o que está acontecendo ao redor dele, que é o que o termômetro faz. Se ele está em um ambiente gelado, ele só vai indicar o que está acontecendo no ambiente. Mas agora existe o cristão termostato, que ele não se deixa macular pelas circunstâncias que o rodeiam, né? Que ele é independente, ele é conforme a vontade de Cristo na realidade. E o que o termostato faz? Ele, na realidade, tu coloca uma temperatura nele e ele define a temperatura do ambiente. Então, quantas vezes será que a gente tem sido um cristão termômetro quando na verdade deveria ser um termostato? Falando assim parece um pouco fútil, mas quando a gente traz para a realidade a gente percebe o quão importante é isso. Quantas vezes a gente deixa a nossa realidade, a nossa vida ser influenciada por pessoas que na verdade não têm autoridade nenhuma, não têm dever nenhum, não têm condição, não têm autoridade segundo Cristo para nos conduzir a algum lugar. E quantas vezes então a gente deixa de conduzir pessoas em direção à verdade, que é Cristo, por sermos maculados por outras pessoas e muitas vezes, como Ellen White disse, pelo Satanás. Vocês sabem, eu sou advogado e jornalista. E com certeza a notícia que mais correu o mundo foi a questão do julgamento de Jesus, da morte de Jesus por nós. Mas como advogado, eu posso dizer que nós estamos debaixo de leis e códigos. Todos temos a proteção contra o Estado e uns contra os outros pela Constituição Federal. E no caso do julgamento de Jesus, hoje, nós teríamos o Código de Processo Penal. O que é isso? É um código que diz como acontecem os julgamentos, como se dá a defesa, como, enfim. Ali no tempo de Jesus também tinha uma legislação, também tinha um código. E esses legisladores e esses juízes passaram por várias instâncias. Primeiro porque os judeus não poderiam aplicar pena de morte. Precisavam da ratificação da condenação deles pelo tribunal romano. E segundo, que Anás e Caifás, como líderes religiosos, precisavam ainda do apoio dos 70, ali do Senado, daquele pessoal que eram então os juízes máximos do povo. Dentre esses 70, a maioria deles estava ali não para acusar, mas para observar se os procedimentos estavam acontecendo corretamente. E aproveitar para que qualquer brecha favorecesse o acusado. Essa era a missão ali do Sinédrio, aqueles 70 julgadores, senadores que lidavam com a alta corte. E então ali surgiram alguns do Senado, como aquele que procurou Jesus na calada da noite, que foram vozes que se levantaram a favor de Jesus, mas foram abafadas as vozes pela turba multa, pela grita de crucificam. Então nós vemos aqui na nossa lição alguns episódios.
em João 18, 12 a 23, Jesus perante Anás. E Anás o remete então a Caifás e aos chefes dos sacerdotes, lembrando que Anás e Caifás eram sogro e genro, já tinha ali uma camarilha, já tinha uma intenção formada, né? Uma armadilha. E perante o Sinédrio, então, Jesus também foi levado, perante Pilatos agora, já no tribunal romano, e Pilatos ainda recebe um bilhetinho da sua esposa dizendo: cuidado com o que você vai fazer com esse inocente, não se meta em condenação com esse inocente, porque eu fui perturbada no meu sonho. Por que ela foi perturbada no meu sonho? No sono dela teve sonhos, através do Espírito Santo, que tocou o coração dela, para que ela levasse a Pilatos um último apelo, a última porta de salvação. Não era Jesus que estava para ser salvo pelo bilhete dela, mas era o próprio Pilatos, a última oportunidade de Pilatos, e ele jogou fora por um jogo de interesses, lançando na mão de Herodes. Herodes queria ver o quê? Um circo. Queria ver Jesus, o milagreiro. Quem sabe lá no fundo ele não pensava se Jesus não poderia ressuscitar por acaso João Batista, a quem ele mandara decapitar. Bom, talvez esse temor pairasse por ali, mas então ele devolve, Herodes devolve a Pilatos, e então Pilatos lava as mãos. Ou seja, eu não vou agir, vocês decidam. E o povo, como já foi dito, com o primeiro grito do próprio Lúcifer, que estava ali presente, crucifica-o. Eu lembro daquela mulher pecadora que foi apanhada em adultério, e então vieram todos para apedrejá-la. E o que foi que Jesus disse? Aquele que estiver sem pecado, lance a primeira pedra. Pois bem, agora aquele que estava sem pecado é quem recebia as pedradas de todos os pecadores. É por aí. E sabe que eu me fiz uma pergunta, que aqui num trecho do livro O Libertador mostra aqui, que responde essa pergunta. Jesus perante o Sinédrio, perante as pessoas, durante todo o aceitamento, durante toda a crucificação, principalmente na parte do julgamento, será que ele teve algum tipo de medo, algum tipo de uma raiva, alguma coisa para responder? Aqui no livro de O Libertador diz o seguinte, na página 418. De pé, atrás de Pilatos e à vista de todos na corte, Cristo ouviu os insultos, mas não respondeu a nenhuma das falsas acusações. Permaneceu inabalável diante da fúria das ondas que quebravam em torno dele. Era como se fortes surtos de ira a se levantar como ondas do oceano se quebrassem ao seu redor, mas sem o tocar. Seu silêncio era como se brilhasse uma luz do homem interior para o exterior. Cristo, mesmo naquele momento em que ele estava cheio de acusações, maioria delas falsas, e não tinha ninguém do lado dele para o defender, e estava os anjos Satanás, que ele provavelmente conseguia ver, e tudo aquilo na volta dele acontecendo, e ainda assim não teve medo, ele não respondeu. Ele sabia que a visitação estava com ele? Sim. Ele tinha todo o pecado do mundo no corpo dele, tudo aquilo que a gente já sabe, que foi falado na lição semana passada, inclusive, tudo que atormentava ele? Sim. Mas em nenhum momento ele deixou que isso saísse para fora e deixou que isso atingisse outras pessoas. Ele estava sendo acusado? Estava, mas ele brilhava tanto a glória de Deus, ele agia tanto todos os momentos como Deus, porque Jesus foi perfeito aqui na terra e é perfeito até hoje lá no céu. E em nenhum momento ele deixou isso mudar. Mesmo em meio a tudo isso, Jesus foi um homem que não respondeu a nada. Ele ficou tranquilo, mesmo quando pediram para ele realizar milagres, falando, isso é mesmo, então ressuscita, faz andar. Ele não fez, porque o que aconteceria com ele se ele fizesse andar? Se ele ressuscitasse na frente, acho que estava julgando ele. Fracassaria, né? Fracassaria, porque ele teria sido liberto. E ele teria feito fazendo um milagre para benefício próprio. E Jesus nunca fez um milagre a benefício próprio. Ele nunca fez algo que voltou para ele. Inclusive, quando ele curou muitas pessoas, uma voltou para agradecer, uma ou duas, não foi todo mundo. Jesus não fazia nada a benefício próprio. Mesmo bem como a gente, né? Nós também somos mal agradecidos assim. Com certeza. Quantas vezes a gente não pede para Deus tal coisa, e quando vem a gente pensa aí por acaso e não agradece. E isso para todos nós em todos os momentos. E mesmo assim, Jesus não respondeu e não fez nada a benefício próprio, sabendo que poderia custar a vida dele. É algo muito forte que o livro do Libertador apresenta pra gente. Eu achei interessante que isso volta àquela pergunta. Pode uma oração de Jesus deixar de ser atendida pelos céus? O seu comando para os anjos, o seu comando diante das hostes celestes, diante dos juízes que estão a contemplar esse planeta Terra? Será que dentro desses procedimentos, dos códigos de processo de julgamento dos céus, uma oração de Jesus pode deixar de ser atendida? Ele que não pecou? Vamos adiante. Luiz, outra coisa também que eu acho muito interessante mencionar
se a gente for mais a fundo um pouco do que ele... Mais a fundo até que a lição não chega a mencionar, mas que também é uma verdade. Em que momento do ano, período assim, comemorativo que Jesus foi crucificado? Foi na Páscoa. Páscoa, naquela época, já era comemorada. E Páscoa era, para o Império Romano, também um momento de turismo. Principalmente no lugar ali onde Jesus estava sendo julgado. E como estava chegando a Páscoa, não se fazia crucificação na Páscoa. Isso é uma coisa que é histórica. O Rodrigo Silva já falou muito sobre isso. Não se fazia crucificação na Páscoa. Por que teve a de Jesus, então? Foi tão forte aquilo do povo falando, do povo gritando, do povo incitando, e tudo aquilo de só querer se livrar de uma vez daquela responsabilidade de ter que fazer alguma coisa a aquele respeito, porque já eram 3 anos de ministério, e há 3 anos as pessoas falavam sobre Jesus pro Sinédrio. Quando faz alguma coisa, esse cara tá falando mal disso, esse cara tá indo contra o que Moisés falava, esse cara tá isso, aquele outro. Então, para se livrar de uma vez, tá bom, vamos fazer uma crucificação na Páscoa. Nem sequer era para ter ocorrido a cruz naquele momento, naquele período, porque não era um período para isso. Mas ainda assim as pessoas incitaram tanto, foi tanta covardia que teve com o nosso Criador, que cederam a fazer uma coisa que não era nem prevista na lei, que é uma crucificação num momento era até proibida mesmo. Proibido mesmo. É interessante também você lembrar que quando Jesus estava ali sendo julgado, aquela multidão que estava ali, muitos, segundo o livro Libertador também, muitos sequer sabiam que era aquele Jesus, porque era comum aparecer falsos cristos. O próprio Barrabás era um falso Cristo. Ele se apresentava assim como libertador do mundo político, era um terrorista. Ele tinha os mesmos apetrechos da condenação que atribuíram a Jesus, cabiam a Barrabás. Sim. Mas Jesus era inocente de todas aquelas acusações e de qualquer outra. E preferiram soltar o ladrão do que soltar o inocente. Aquele que estava condenado pela lei foi solto, e aquele que não tinha culpa pagou o preço. Vou só concluir ali assim rapidinho. Ellen White nos explica ali no Libertador que alguns que estavam na multidão gritaram crucificam, mas haviam até sido curados por Jesus e não sabiam porque estavam olhando ao longe, diante da multidão que você mencionou, e eles não perceberam que aquele era o Jesus que havia feito aqueles milagres, era o verdadeiro Cristo. Achavam que era mais um daqueles que apregoavam. Então Satanás usou até dos inocentes. Aí eu pergunto, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pode uma oração de Jesus não ser atendida? E a gente percebe tamanha injustiça que foi tudo isso. E a lição mesmo ela disse no dia de quinta-feira. Em meio a tudo isso, Jesus se manteve calmo e sereno, determinado a cumprir sua missão. Aí vem mais uma lição, então. Assim como Jesus naquele momento falou, né, que descreveu que era como se ondas fossem em direção a ele, mas quebrassem próximo a ele, mas não nele. A gente aplica isso nos nossos dias de hoje. Infelizmente, é triste dizer isso, mas é comum que aconteçam injustiças nos dias de hoje. É comum que as coisas não aconteçam como deveriam acontecer. Mas Cristo, ele faz uma promessa, que eu até falei ela agora há pouco. É impossível tu chegar no fim dos teus dias sem o mesmo Cristo que tu dedicou à tua vida. Eu acabei de falar isso. Amém. E independente do que tu passa, sendo justo ou injusto, principalmente injusto, eu digo, porque esse mundo é um mundo de dores, é um mundo de pecado, é um mundo de injustiça. A partir do momento que o pecado se consumou, esse mundo assim se fez, o mundo se tornou um lugar injusto. A gente pôde entender então que as coisas não seriam simples, as coisas não seriam fáceis, mas Cristo nos faz uma promessa de que Ele vai voltar, que Ele vai instituir um reino perfeito e justo. E o que a gente traz para os nossos dias é que, cara, a gente vai passar por injustiças, a gente vai muitas vezes ter que se isolar e ficar sozinho em um julgamento, às vezes não literal, mas em um julgamento, em uma sociedade, em um grupo, porque as coisas são injustas. É comum deve ser comum você muitas vezes se levantar de muitas mesas porque aquelas coisas que são ditas e feitas, elas não glorificam a Deus. É normal tu ter que andar sozinho porque os caminhos que tu trilhava com as pessoas que tu trilhava não glorificavam, não exaltavam a Deus. E tu vai estar fazendo muitas vezes a coisa justa e muitas vezes tu vai ser injustiçado por fazer o justo. Então é comum que tu seja tratado como louco, seja taxado de louco, de errado, por muitas vezes fazer o que é certo. Fazendo agora, aquela lição que você está falando pra gente, é que as adversidades da nossa vida mostram como realmente é o nosso caráter.
aquilo que maiormente é a diversidade da história. Milhões de pessoas gritando, milhões de pessoas acusando falsamente, milhões de pessoas praticando injustiça, e ainda assim Jesus se manteve puro, se manteve uma pessoa calma e não teve medo de enfrentar aquilo que ele tinha e sabia que tinha que enfrentar. E foi uma opção de Jesus, Foi uma opção. Ele escolheu morrer porque ele veio para isso, para nos salvar. Morreu no meu e no seu lugar. Com certeza. Porque o salário do pecado é a morte. Eu pequei, você pecou. Então nós deveríamos morrer. Não temos mais acesso ao fruto da árvore da vida. Qual é o fruto da árvore da vida? É o próprio Jesus, que é a fonte da vida. E nós perdemos acesso ao céu porque escolhemos crucificá-lo e ficar com o pecado. Mas Jesus poderia fazer alguma coisa? A gente vê a bondade de Jesus e a lição, ela fala sobre isso. Tem um trecho que fala assim: poderia ordenar que anjos viessem do céu e destruíssem todos os que estavam ali presentes. Porém, seu desejo era cumprir a missão dada pelo Pai, morrer em nosso lugar, para que até mesmo seus acusadores tivessem a chance de viver eternamente. Quanto amor envolvido, quanto amor Jesus demonstrou nesse momento. Ele, naquele momento de muito temor, de um certo modo, muita ansiedade, Jesus ainda assim escolheu morrer, escolheu enfrentar tudo aquilo sem ter que chamar seu exército de anjos, para que até mesmo aquelas pessoas ruins que estavam acusando ele tivessem uma chance de poder se arrepender dos pecados e poder ir para perto do Pai. Então quer dizer que, vou repetir a pergunta, ele que morreu para que os acusadores dele tivessem uma chance, fez oração: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas a Bíblia insinua, o Espírito Santo diz claramente que essas pessoas foram julgadas e já estão condenadas. Pode a oração de Jesus não ser atendida? O que vocês acham? É difícil. É uma pergunta difícil, né? Eu vou responder a pergunta então. Qual foi mesmo a oração de Jesus? Vamos repetir junto? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Anás, Caifás, Pilatos, o Sinédrio, a maioria do Sinédrio, Herodes, sabiam ou não sabiam o que estavam fazendo? Eles sabiam que Jesus era inocente, nós vimos as provas, eles sabiam que Jesus era o Messias, mas ali foi dito: é melhor que morra um inocente do que todo o povo na mão do exército romano. Era a mentalidade do hoje, a mentalidade do humano. Anás e Caifás confabularam: é melhor que ele morra. Sabiam que era Jesus, sabiam que era, mas sabiam também que ele deveria vir e morrer. Judas também não achou isso? Vou dizer, né? Assim ele se manifesta. Então, realmente a oração de Jesus foi atendida. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você, quando peca sem saber o que faz, já tem uma oração de Jesus para perdoar, já está perdoado, porque o seu sangue verteu na cruz. Mas teima no pecado, insiste, fica do lado do diabo gritando: crucifica-o, apedreja a adúltera, e então você estará do lado dos que sabem, e daí não tem desculpa, porque você sabe o que faz. É uma escolha. Com certeza. Que a gente possa sempre, todos os dias, ter noção do sacrifício que teve na cruz por nós. Antes mesmo da cruz, a gente fala o sacrifício na cruz, mas começa muito antes. Começa num julgamento, começa numa acusação falsa, e que a gente possa sempre escolher o lado que a gente vai estar, porque todos os dias é uma escolha. Que a gente possa escolher saber o que estamos fazendo e fazer por jeito certo. E sermos a pessoa que poderia ter nos defender de Jesus. Que lição preciosa dessa semana. Verdade. Bem, TVE.tv fica por aqui, transmitindo diretamente do IACS, a lição dos adolescentes, na qual nós estamos maravilhados com esse conteúdo. Você deve curtir e compartilhar, porque outras pessoas precisam também dessa mensagem. Principalmente aqueles que são seus amigos, aqueles que convivem com vocês, principalmente aqueles seus inimigos que não sabem o que fazem. Eles precisam se tornar seus amigos, amigos de Jesus. E assim teremos todos um mesmo guia. Deixaremos a inimizade, deixaremos a escolha errada e seguiremos num caminho rumo aos céus. Amém para a oração de Jesus. Amém. Ele orou por mim e por você. Não esqueça, tve.tv com você. Se a gente for agora, a gente ainda não pega tudo.